2024 tá quase acabando, mas ainda dá tempo de falar sobre mais um jogo de luta que fez aniversário de 20 anos. O jogo de hoje é Mortal Kombat Deception, que foi uma ótima adição à era 3D de Mortal Kombat. Todos os aspectos de Deception, como gameplay, visual e especialmente conteúdo, são evoluções dos elementos que haviam sido introduzidos em Mortal Kombat Deadly Alliance, que inclusive já ganhou um vídeo de retrospectiva aqui no canal. Porém, Deception trouxe uma experiência mais polida e ambiciosa do que Deadly Alliance, e se tornou mais um exemplo de como os jogos de luta dos meados dos anos 2000 foram o auge do gênero em relação ao conteúdo offline. Mortal Kombat Deception foi lançado pela Midway em outubro de 2004 para PlayStation 2 e Xbox, para o GameCube em fevereiro de 2005 e para o PSP em novembro de 2006. A versão que vocês estão vendo aqui é a de PS2, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre as outras versões. Começando pelo gameplay, assim como em Deadly Alliance, Deception trouxe o sistema de dois estilos de luta e uma arma por personagem, que podem ser alternados no meio dos combos. A única coisa que eu achei sem graça é que alguns personagens têm estilos de luta completamente reciclados de personagens do Deadly Alliance que não voltaram nesse jogo. Por exemplo, a Sonya estava no Deadly Alliance e ficou de fora do Deception, e com isso, a Kira ficou com seu Kenpo, o Nightwolf pegou seu Taekwondo e o Cobra ficou com os Kali Sticks. E assim como em Deadly Alliance, nem sempre os estilos de luta combinam com os personagens, o que passa a impressão de que os desenvolvedores fizeram as animações dos golpes primeiro e depois decidiram qual personagem teria qual estilo. Felizmente, os especiais dos personagens traduzem melhor as suas personalidades, apesar de que nenhum personagem estreante teve especiais tão icônicos quanto os dos personagens clássicos. Quanto às mecânicas universais, a maior novidade foi a introdução dos Breakers, que são feitos apertando para frente e defesa quando estamos tomando golpes. Como o nome diz, os Breakers fazem com que seja bem fácil quebrar os combos que estamos tomando no meio deles, mas para essa mecânica não ficar roubada, só é possível usar os Breakers 3 vezes por partida, o que também influencia na estratégia do jogo, já que nem sempre compensa gastar o Breaker. Outras novidades no gameplay de Deception foram em relação à interatividade com o cenário. Para começar, Mortal Kombat Deception trouxe transições para diferentes partes das arenas, o que não acontecia desde Mortal Kombat Trilogy. Além disso, o jogo incluiu armadilhas que podem ser usadas para matar o oponente na hora, apesar de ser esquisito ver um personagem morrendo em um round e voltando ileso no round seguinte. Por último, algumas arenas possuem armas que podem ser usadas pelos personagens, mas eu não gosto muito de pegar essas armas porque elas são mais lentas do que as armas que vêm com os próprios personagens. Um detalhe que eu acho legal mencionar é que o primeiro trailer de Mortal Kombat Deception já dava dicas desses elementos interativos, e é bem satisfatório ver que o jogo conseguiu cumprir a promessa. Mas é claro que como a gente está falando de Mortal Kombat, o que muitos de vocês devem querer saber é dos Fatalities. Deception tem o mesmo sistema de Deadly Alliance, no qual é preciso apertar o botão de troca de estilos antes de fazer o comando dos Fatalities. Cada personagem possui 2 Fatalities, e honestamente, eu achei a maioria deles meio sem sal, especialmente quando comparamos os Fatalities dos personagens clássicos com os dos estreantes, porque os novatos usam pouco seus poderes nos Fatalities, e ao invés disso, fazem alguns desmembramentos genéricos. Assim como o que aconteceu com os estilos de luta, eu acredito que os desenvolvedores não tiveram muitas ideias para dar mais identidade aos Fatalities dos personagens estreantes. A única exceção é a Ashura, que tem os Fatalities mais criativos entre os seus contemporâneos. Além dos Fatalities, Deception trouxe de novidade os Harakiris, que são basicamente Fatalities que você faz em si mesmo antes do seu oponente te matar, só para tirar dele o gostinho de te dar um Fatality. Em geral, eu achei os Harakiris mais divertidos do que os Fatalities normais, porque suas animações são mais absurdas e engraçadas. Mortal Kombat Deception conta com 24 personagens jogáveis, sendo 8 deles estreantes. Como eu havia dito no vídeo do Deadly Alliance, vários personagens dessa época não cativaram o público, mas eles receberam uma segunda chance no Mortal Kombat 1 agora que deu tempo de eles se tornarem nostálgicos. Inclusive, o Havik, que é o grande vilão da expansão do Mortal Kombat 1, é um dos estreantes do Deception. E eu sei que vai soar meio hipster, mas eu honestamente gostei de alguns personagens do Deception, como o Rotaro, o Darius e o Cobra, que como seu nome nada sutil deixa bem claro, é mais uma homenagem ao Johnny Lawrence do Karate Kid, e isso bem antes de o Capoeira Fighter 3 fazer o mesmo. Agora, uma das novidades mais criativas, na minha opinião, foi que o Noob Saibot e o Smoke se juntaram em um personagem só, e ao trocar de estilos, você também alterna entre os dois lutadores, o que ajuda a confundir o oponente e dá a sensação de estarmos jogando um jogo em equipe. Outro personagem clássico que voltou de forma inusitada foi o Liu Kang, que depois de ter sido morto no começo do Deadly Alliance, voltou em Deception como um zumbi. Já o chefão do jogo, que infelizmente não é jogável, é o Onaga, e apesar de ele ser relativamente difícil, dá pra derrotá-lo mais facilmente quando quebramos os Kamidogos espalhados pela sua arena, o que eu achei ser uma ideia bem legal para forçar os jogadores a prestarem atenção ao cenário e estimular a interação com a arena. Fora que usar os Kamidogos para destruir o Onaga faz sentido em relação à história do jogo. Mas calma, o que diabos é um Kamidogo e de onde veio o Onaga?
A resposta de tudo isso está no modo Conquest, que foi um dos modos de um jogador mais ambiciosos que eu já vi em qualquer jogo de luta. Assim como em Deadly Alliance, o modo Conquest do Deception também traz missões que servem como tutorial do jogo, nos ensinando as mecânicas universais e os golpes dos personagens. Porém, ele é muito mais do que uma série de tutoriais, e traz a história de Shujinko, que era o novo protagonista do jogo. Aliás, o próprio nome Shujinko significa protagonista em japonês. Ao longo da trama, controlamos Shujinko desde sua infância até ele ficar idoso, em uma jornada em busca dos Kamidogos, que são basicamente artefatos contendo a essência dos Realms, que são as dimensões do universo de Mortal Kombat. Porém, Shujinko descobre tarde demais que ele foi manipulado durante toda a sua vida por Onaga, um antigo imperador de Outworld que deseja utilizar os Kamidogos para ter o controle sobre toda a realidade. Ou seja, a história de Conquest é basicamente um prólogo para os eventos principais do Mortal Kombat Deception. Para saber como essa história termina, podemos jogar o modo arcade, e ao zerarmos, temos finais simples com ilustrações narradas pelos personagens. Apesar de o jogo não deixar muito claro qual final é canônico, ele dá a entender que o final do Shujinko seja o final verdadeiro. Mas voltando ao Conquest, ao longo de sua aventura, o Shujinko vai aprendendo os estilos de luta dos outros personagens do jogo e adicionando os especiais deles ao seu arsenal. Além disso, ele passa por todos os Realms, sendo possível interagir com NPCs, fazer missões extras e descobrir muitos segredos espalhados pelos mapas, que são até grandinhos. Inclusive, muitas missões e segredos do Conquest dependem da hora do dia, o que me lembrou um pouco de Shenmue. Mas felizmente, ao contrário de Shenmue, em que esperar uma hora específica chegar pode ser um tédio, no Conquest é possível colocar o Shujinko para meditar, fazendo com que o tempo avance mais rapidamente. Outro aspecto que eu adorei no Conquest é que ele desenvolve muito bem toda a mitologia do universo de Mortal Kombat, e foi graças a ele que eu passei a ter uma noção muito melhor da lore da franquia. Eu sei que não é todo mundo que se importa com as histórias dos jogos de luta, mas eu me importo bastante, e eu acho essa atenção à história muito boa para fazer os jogadores se apegarem mais ao jogo e aos seus personagens. Além do Conquest e do modo arcade, Deception traz dois minigames. O primeiro deles é o Chess Combat, no qual escolhemos os personagens e os colocamos em um tabuleiro de xadrez. Aqui, nós temos 5 tipos de peças, que são um líder, que funciona como rei no xadrez, 2 campeões, que funcionam como 2 rainhas, 2 feiticeiros, que podem fazer magias ao longo da partida, como aprisionar inimigos ou curar aliados, 3 shifters, que se transformam nos oponentes que enfrentam, e 8 grunts, que são basicamente peões. Além disso, é possível colocar uma armadilha em seu território no começo da partida, e o tabuleiro conta com 2 células de poder, que deixam seus personagens bufados caso uma de suas peças esteja sobre uma das células. Apesar de todos esses elementos serem bem interessantes, eu devo admitir que na minha experiência pessoal, a estratégia do xadrez pouco importa, porque na hora de atacar uma peça, a disputa é resolvida em uma luta mesmo. Ou seja, basta pegar um personagem que você saiba usar bem, colocar ele como peão para ter vários deles, e derrotar seu adversário na base da porrada. Apesar de algumas peças terem menos vida do que as outras, dá pra compensar essa desvantagem se você simplesmente for melhor que seu oponente na hora das lutas. O outro minigame é o Puzzle Combat, que é basicamente uma cópia mais violenta do Super Puzzle Fighter. Nesse modo, a gente usa versões cabeçudas dos personagens em um jogo de quebra-cabeça no qual é preciso apagar as peças para que elas não atinjam a linha na parte de cima. Assim como em Puzzle Fighter, cada personagem possui um especial, sendo que alguns servem para facilitar o seu jogo e outros para dificultar a vida do oponente. Porém, diferentemente do Puzzle Fighter, eu achei a dificuldade da CPU aqui bem maior, e mesmo depois de 20 anos, eu nunca consegui zerar essa porcaria de modo. Mortal Kombat Deception também conta com um modo de treino bem limitado, sem os recursos avançados que vários jogos da época já tinham, e um modo online, que infelizmente eu nunca testei para saber a qualidade, mas que foi muito inovador para a época, porque jogos com modos online ainda eram bem raros na sexta geração de consoles. Assim como em Deadly Alliance, Deception tem o modo Crypt, no qual usamos moedas para liberar uma quantidade imensa de conteúdo, como roupas, artes conceituais, vídeos e fotos dos bastidores e mais um monte de extras. A única chatice da cripta é que ela manteve o mesmo sistema de moedas de diferentes cores que já existia no Deadly Alliance, o que torna o processo de liberar tudo mais demorado. E vale lembrar também que alguns caixões da cripta só podem ser abertos com chaves que você pega no Conquest. Além de tudo isso, a última pitada de conteúdo extra é a demo de Área 51, um jogo de tiro em primeira pessoa que foi lançado em 2005. Mas convenhamos, essa demo não foi uma boa propaganda pro jogo, porque ela sofre com muitas quedas na taxa de frames. Eu não sei se o jogo final também tem essa performance horrorosa, e confesso que eu não tive a curiosidade de pesquisar também. Agora, falando um pouco sobre os gráficos do jogo, Mortal Kombat Deception usa a mesma engine de Deadly Alliance, e não houve um avanço grande em relação a ele. Por isso, seu visual é ainda mais ultrapassado do que outros jogos de luta de sua época. Além disso, na minha opinião, essa direção de arte meio cartunesca do jogo faz com que ele tenha um ar meio pastelão, especialmente na hora dos fatalities.
Mas nem tudo é ruim, já que alguns designs dos personagens ficaram bem legais e se tornaram icônicos, como o Sub-Zero com capacete de samurai e o Dark Raiden. Além disso, as arenas são maiores, mais detalhadas e possuem alguns dos designs mais criativos de toda a franquia. E eu não posso deixar de falar da abertura do jogo, que tem não só uma qualidade visual boa, como uma ótima coreografia de luta e cenas marcantes, como o Raiden se unindo ao Shang Tsung e ao Quan Chi para tentar derrotar o Onaga. Essa é uma daquelas aberturas de jogo que eu sempre assisto quando vou dar aquelas jogadinhas para matar a saudade, mesmo depois desse tempo todo. Já a trilha sonora trouxe umas músicas mais sombrias e pesadas, sendo a minha preferida a música da tela de seleção de personagens. E uma coisa bem legal da trilha sonora é que na parte de conteúdos extras é possível ler os comentários dos compositores sobre cada música do jogo. Todo o conteúdo que eu citei até agora está presente nas versões de PlayStation 2 e Xbox, então é hora de falar sobre as outras versões que foram lançadas depois. Para começar, a versão de GameCube trouxe o Goro e o Shao Kahn como personagens jogáveis, e sua única desvantagem é que ela não possui o modo online. Já a versão de PSP, que se chama Mortal Kombat Unchained, acabou sendo uma versão com mais conteúdo, já que além de contar com os personagens do GameCube, ela também traz o Blaze, a Frost, o Jax e a Kitana, que são basicamente ports de suas aparições no Mortal Kombat Deadly Alliance. Além disso, Mortal Kombat Unchained possui o modo Endurance, no qual enfrentamos inimigo após inimigo sem recuperar a vida. E apesar de ele não ter multiplayer online, é possível jogar contra outros jogadores em PSPs diferentes graças à conexão ad hoc. Aliás, a demo de Área 51 também ficou de fora das versões de GameCube e PSP, mas eu acho que ninguém sentiu falta dela. Bom, dito tudo isso, como Mortal Kombat Deception envelheceu e qual foi o seu legado? Em relação ao gameplay, por mais que eu goste da era 3D, a maioria dos fãs de Mortal Kombat torce o nariz para os jogos dessa época, e realmente, o sistema de jogo deles era bem travadinho, até mesmo se comparado a jogos 3D de outras empresas que vieram antes. Então, eu devo admitir que seu maior legado para o gameplay da franquia foi a introdução dos Breakers, porque quase todo o resto foi descartado. Já em relação aos personagens, como eu disse antes, a maioria deles não teve carisma suficiente para virarem clássicos, mas a lei dos 20 anos é clara. Depois de 2 décadas, as coisas antigas deixam de ser só velhas e viram retrô, e aí fica socialmente aceitável gostar delas de novo. Por isso, eu acredito que a NetherRealm escolheu o momento certo para dar nova vida aos personagens da era 3D e que a inclusão deles no Mortal Kombat 1 foi muito boa. Mas acima de tudo, o principal aspecto de Deception que supera muitos jogos de hoje em dia é a sua quantidade de conteúdo extra. É muito legal ter um jogo em que você tem dezenas de coisas para desbloquear e que fornece tantos detalhes assim sobre seus bastidores, tudo isso sem ter que gastar um centavo a mais com DLCs. Fora que os modos extras são ótimos para variar o gameplay, e como eu já tinha falado sobre o Conquest, eu fico muito feliz quando um jogo de luta investe pesado na história. Dá pra ver que alguns desses aspectos sobrevivem em Mortal Kombat até hoje, especialmente em suas histórias cinematográficas, fora que ainda é possível desbloquear artes conceituais no jogo, mas tá nítido que o foco de Mortal Kombat 1 é ficar oferecendo itens cosméticos e estimular microtransações. Já outras franquias de jogos de luta passaram os últimos anos oferecendo um pouco a mais do que o mínimo em questão de conteúdo extra, mas é legal ver que na geração atual, alguns jogos estão voltando a investir mais em conteúdo offline para agradar os fãs casuais, e eu acho isso ótimo. Eu espero que os jogos de luta que ainda estão por vir se inspirem nos seus antepassados da sexta geração, porque os jogos de luta não vivem só de jogadores hardcore que passam o dia jogando online. Para encerrar, eu vou pegar aqui o Quebra-Pau Index, que é o nosso ranking dos melhores aos piores jogos de luta, e colocar o Mortal Kombat Deception na categoria dos jogos ótimos. Apesar de ele ter muita coisa legal pra fazer e ser um dos melhores jogos da era 3D de Mortal Kombat, seu gameplay meio travado e visual ultrapassado pra época o impediram de atingir a perfeição. Mas agora eu quero saber de vocês, já jogaram Mortal Kombat Deception? E quais outros jogos das antigas vocês querem ver aqui no canal? Digam aí nos comentários, compartilhem o vídeo e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!